Graças a Deus, que Deus abençoe a todos os amigos do Facebook, a todos os amigos da nossa página aí do Facebook, a nossa página oficial. Antes, eu quero pedir e fazer um apelo a todos os amigos, a todos os irmãos, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho. Já estamos aqui por cima do altar, né, cumprindo mais um propósito, não é, da oração, que na qual Deus colocou no nosso coração. A oração faz muito bem, a oração fortalece o cristão, a oração ele nos renova, a oração nos renova. Por esta razão o Senhor Jesus disse: orai sem cessar. Não é verdade? Porque quando a pessoa está constante em oração, com certeza você não tem cabeça para olhar os problemas, para falhar, porque você está ligado com Deus 24 sobre 24 horas. E tudo que o nosso adversário ele quer é que eu e você desistimos das nossas lutas, paramos de sonhar. Tudo que o nosso adversário quer é atrapalhar os nossos projetos. Então, a oração ela vem para nos fortalecer, a oração ela vem para que eu e você não desistemos dos nossos sonhos. Eu antes gostaria de fazer o apelo a todos que têm acompanhado o nosso trabalho: partilhem esta live. Partilhem esta live com os grupos do Facebook, os grupos do WhatsApp, e eu tenho a certeza, cada pessoa que a senhora ou o senhor partilhar, o jovem, a moça, essa pessoa ficará muito grato. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito pertinente, um tema muito importante, um tema que vai abrir os seus horizontes, um tema que vai, então, abrir a sua mente. Você vai entender que o imitador, o enganador, aquele confuso, aquele que tem o objetivo de atrapalhar a nossa vida, de nos tirar, não é verdade, do centro da vontade de Deus, você vai entender como ele trabalha. Mas aqueles que estão em Cristo, esses vencem. Por esta razão estou chamando você para 7 dias de oração e jejum. A Bíblia fala que tem certas cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Talvez o problema que o senhor está passando, é um problema que você não consegue vencer, porque a senhora, o senhor, está a lutar com as tuas forças e você não está conseguindo contornar os problemas. Você não está conseguindo dar a volta por cima. Talvez esse problema esteja a falta de uma oração. Talvez o problema esteja a falta de um jejum. Por esta razão, eu estou a lhe chamar para juntos unirmos a fé e invocar o poder do nosso Deus, tá bom? E antes de mais nada, eu quero convidar a senhora, o senhor, para acompanhar esta música abençoada, tá? Vamos lá, pessoal. Esta canção abençoada. Enquanto isso, pessoal, vamos lá, partilha aí no grupo. Você que está se preparando para ir para o trabalho, partilha aí esta live no grupo, do Facebook, do WhatsApp, tá? E prepara já o copo com água. Prepara o seu copo com água bem no final, né, desta live. Nós vamos fazer a oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre a água, de maneira que você tenha um dia super produtivo, em nome de Jesus. Vamos lá, porque o Deus do milagre vai fazer isso na sua vida. Meu Deus.
Ele tem milagres para ver. Muito bem, estamos de volta com todos vocês para juntos partilharmos então aqui a palavra do nosso Deus, tá bom? Olha, eu gostaria de pedir à senhora, o senhor, você que está do outro lado, você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha só, o diabo, escute bem isso, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Você vai entender a revelação deste propósito nas entrelinhas desse texto na qual nós vamos ler. O diabo, ele veio para roubar, matar, destruir. Hoje, o homem que não tem sonho, hoje, o homem que não tem objetivo, na verdade, foi roubado. Mas o diabo, ele trabalha com o intuito de imitar aquilo que ele viu na glória de Deus, no reino de Deus, porque ele veio de lá, e ele implementou no reino dele. E a partir do reino dele, ele tem feito várias e muitas propostas nas pessoas. E as pessoas que não têm o discernimento espiritual acham que a proposta de Satanás é melhor do que a de Deus. O que sai do reino das trevas é melhor do que aquilo que sai do reino da luz. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se o reino das trevas puder te oferecer alguma coisa, é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo temporário. Mas aquilo que vem da glória de Deus, aquilo que vem do centro da vontade de Deus, ela pode fazer toda a diferença na sua vida. Ela pode fazer toda a diferença na sua vida. O diabo, ele imita, ele é um imitador. Mas tem algo que ele não pode imitar, tem algo que ele não consegue. Ele não consegue dar para ninguém. São os frutos. São os frutos. Os frutos de Deus são visíveis. Os frutos de Deus são visíveis. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Não importa o seu credo religioso, você é católico, espírita, evangélico, você que tem ou não tem religião, essa mensagem é para todos aqueles que se consideram cristãos. E não só. Essa mensagem é para todos aqueles que sonham, para todos aqueles que acreditam na existência do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ela quer se aperfeiçoar na sua vida. No seu casamento, na sua vida profissional, na sua família, nos seus caminhos. Está entendendo, senhor? Não? O projeto de Deus, ela quer se aperfeiçoar na sua vida,
Entendeu? Então, aqui, o livro de Efésios capítulo de número... Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Está no Novo Testamento. Vamos lá, pessoal. Está no Novo Testamento. Capítulo 6, versículo de número 12. Nós vamos levantar a oração, o clamor. Já nós vamos fazer a oração, né? Vamos unir a fé. Mas presta atenção agora. Não se distraia com nada. Não deixe o diabo roubar a semente, que é a palavra de Deus que você vai ouvir aqui agora. Efésios capítulo 6, versículo 12. Preste atenção, pessoal. Por quê? Olha só a pergunta. Por que nós jejuamos? Porque eu estou convidando as pessoas para jejuar e orar. Aí vem, qual é a razão para se jejuar? Você já ora, você já faz voto, e você já vem à igreja, né? Você já se renova, você já louva, você já adora. Olha quantas coisas que você faz. Agora vem aí a pergunta, mas qual é a necessidade de se jejuar? Se tudo isso você já faz, para que jejuar? Talvez você já é batizado, você louva, você adora, você canta, você lê a Bíblia. E a pergunta é, para que jejuar? Qual é a necessidade de se jejuar? Qual é a razão que eu e você devemos jejuar? Qual é o motivo? Qual é a necessidade que eu tenho de jejuar? Porque isso era a vida que o Senhor Jesus tinha. Ele vivia de jejum e oração. Mas o objetivo é só um. O jejum tem um objetivo. O principal: eliminar, combater, repreender uma coisa chamada castas de demônios, que a Bíblia menciona, que daqui a pouco a gente vai ler. Está entendendo isso ou não? O jejum e a oração vêm para isso. Os piores demônios que existem, que atrapalham, os que mais atrapalham, os que mais infernizam, os que mais atrasam, os que mais intrometam a vida do ser humano, são classificados como castas malignas. São os piores demônios que existem, aqueles que têm o mesmo objetivo de secar a vida das pessoas, de acabar com o sonho, com a esperança. Entende isso ou não? Então, os piores demônios que existem são chamados de castas de demônio. E o único jeito, a única maneira de você repreender é jejum e a oração. Tá? Por isso é que nós estamos nesse propósito 7 dias. Entenda. Quando o diabo, ele saiu do céu, ele era um anjo da luz. Quando ele foi expulso do céu, e ele na terra, ele criou, ele deu origem ao seu império das trevas. Entende isso ou não? Só que não só ele criou, né, o império dele das trevas, como também ele roubou a maquete, a organização que tem no reino da luz. Ele roubou a maquete, a organização que tem no reino da luz. E ele implementou no reino dele para confundir aquelas pessoas tão cegas. Ele roubou a organização que ele viu nos céus, ele implantou no reino dele. A mesma divisão, as mesmas funções, as mesmas separações que ele viu, a organização que ele viu, que existia e existe no céu, até nos dias de hoje, ele plantou no reino dele. A Bíblia diz que o reino dos céus, ela é constituído por anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cada um tem a sua função. É uma hierarquia. Anjos, acima está arcanjos, acima querubins e acima serafim. Assim é o reino de Deus, a constituição do reino de Deus. E quando o Lúcifer, ele foi expulso dos céus, ele roubou a mesma ideia e ele classificou. Qual foi a classificação? Diz assim a Bíblia, olha só. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, acompanha comigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, olha só, e sim contra, preste atenção, principados, potestades, dominadores
desse mundo tenebroso e forças espiritual do mal. Então, da mesma forma, do mesmo jeito que nos céus há essa classificação, anjo, arcanjo, querubim, serafim, então o diabo copiou isso, essa maquete, ele roubou essa maquete. E ele classifica forças espiritual do mal, dominadores, potestades e principados. Entende, senhor não? Então, os piores demônios que existem são chamados de principados, que é a mesma coisa como castas. Entende, senhor não? Agora, como é que o principado é a mesma coisa como castas? Está escrito, quando Daniel, ele estava pelejando, orando e clamando, e não resolvia, havia um principado segurando a bênção de Daniel, retendo, que era o príncipe da Pérsia. Está escrito em Daniel capítulo 10. E qual foi o jeito, a maneira que Daniel conseguiu enfraquecer aquele principado? Qual foi o método? Qual foi a fórmula que Daniel conseguiu vencer, expulsar aquele principado? Qual foi? Jejum e a oração. Então, se aquele principado caiu diante de jejum e oração, significa que o principado tem a mesma função de castas. Então, principado e castas é a mesma coisa. Então, pessoal, talvez eu falo com pessoas que há muito tempo estão a pedir, estão a clamar, é a cura de um familiar, é a libertação, é uma causa na justiça, é um problema que você quer resolver e não está a resolver, e não vai resolver se você tentar lutar com a força dos braços. Como diz a palavra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não adianta você que deseja da libertação, por exemplo, do teu marido, não adianta você lutar contra o teu marido. Talvez os teus filhos estejam a se comportar mal, não adianta você lutar contra os teus filhos, não adianta. Não adianta você lutar contra o governo, não adianta você lutar, não é verdade, contra a justiça, não adianta você lutar contra o juiz, não adianta lutar contra esses principados, porque são esses principados que se acentuam, que se assentam, são esses principados que têm usado as pessoas, porque não é com a força do braço que nós vamos vencer, mas nós conseguimos vencer e dar volta por cima é por força de jejum e a oração. Mais uma vez, por isso é que eu estou a chamar a senhora, eu estou a chamar o senhor todos os dias, durante 7 dias. Hoje é o 3º dia, hoje é o 3º dia, nós estamos no propósito de 7 dias, jejum e a oração. Se existe um principado na tua vida, atrapalhando os teus sonhos, atrapalhando as tuas ideias, bloqueando os teus caminhos, frustrando a tua vida, destruindo o teu casamento, destruindo a tua família, destruindo o teu trabalho, colocando doença. Talvez você me ouve a partir de uma cama de hospital. Talvez você me ouve a partir da sua casa, com dores. Talvez eu fale com pessoas que não conseguiram dormir. Não conseguiram dormir. Estão com medo da noite, medo do escuro. Ouvem vozes. Vejam vultos. Pessoas que estão carregadas de doença. Mas essa casta pode cair por terra. Pode cair por terra por meio do jejum e a oração. Hoje eu estou focado mais nisso, para você entender por que razão eu e você temos que orar. Por que razão eu e você temos que jejuar. Porque o jejum e a oração vai nos estabelecer vitória. Tão certo como esse Deus vive, assim como concedeu vitória a Daniel, então também o nosso Deus irá nos conceder a vitória. Não vale a pena, não adianta você querer lutar contra as pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne. A nossa luta é contra castas que agem. Entende isso ou não? Não existem pessoas corruptas que não querem julgar a sua causa, ok. Mas o problema não é o homem, não é o advogado. O problema é porque gentes corruptos, cheio de desonestos, esse mundo sempre vai ter, sempre existiu e sempre vai ter. O problema não é o homem, não é o advogado ou o juiz, não, porque existe uma casta usando ele,
Esse aqui é o problema. O problema não é o médico. Você talvez fosse desenganado com uma medicação errada. O problema não é o médico. Não adianta você ficar com raiva do homem. Foi uma casta maligna que estava por detrás. Entende, sim ou não? E casta, né, o principado, como queira entender, são os piores espíritos que existem. Entende? São os piores espíritos que existem. Então, é por conta dessa mensagem, é por conta deste propósito, que eu tenho a certeza que a senhora vai vencer. Talvez você fale assim, mas por que está se falando tanto no diabo? Não está se falando tanto no diabo. Entende ou não? As pessoas talvez falam, mas ouve-se tanto falar do diabo nas reuniões. Olha, a pessoa que mais falou do diabo foi o Senhor Jesus. As informações que nós temos sobre ele vêm do Senhor Jesus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Existem demônios que só saem com jejum e oração. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Quando o espírito sai, ele vai buscar reforço, ele pega 100 espíritos piores e volta para destruir a vida da pessoa. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro, muito líquido, que a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é espiritual. E exatamente isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Entende, sim ou não? Você não queira resolver o problema que você está passando na força do braço. Desse jeito, ao invés de você resolver, você só vai complicar. Porque se tiver uma casta prendendo, se tiver uma casta prevalecendo na vida de alguém, como é que você vai conseguir vencer? Você vai vencer com base no jejum e oração. Do jeito que o diabo roubou a organização, né, ele implantou no reino dele. E são esses espíritos, chamados de castas, ou principados, como quer entender, são esses espíritos que nós vamos amarrar. Vamos amarrar por conta do jejum. Eu quero convidar você, eu quero fazer um desafio com você. E não tenha medo, não tenha medo. Nós vamos amarrar essa casta, vamos amarrar esse principado com base no jejum e a oração. Está entendendo assim ou não? Então, se você quer acabar o problema, você não pode ficar no primeiro nível. Você tem que pegar o quarto nível, o nível mais alto. O nível mais alto. Então, vamos abrir o jejum e nós vamos orar. A única condição de você amarrar esse espírito e vencer ela está em jejum. E nós vamos amarrar esse espírito em nome de Jesus. Uma coisa que eu sempre tenho deixado uma coisa que eu sempre tenho deixado aqui bem claro nas reuniões das pessoas, né, quando você jejua em casa, a espiritualidade não é igual. Quando você jejua na rua, na verdade, a espiritualidade não é igual. Mas quando é um